Gente, dei uma paradinha aqui nos afazeres do ano novo. Hoje é dia 31 e agora acho que é umas 4 horas da tarde para falar com vocês sobre a última semana do meu desafio de ler um livro por semana. Quero falar para vocês que eu falhei miseravelmente não, mas logo em seguida, nessa semana, vai sair também os vídeos dos livros que eu li nesse ano. Vou trazer uma trajetória de leitura. Quero trazer também uma coisa que já me pediram várias vezes, a minha lista de livros que eu tinha antes da enchente, e falar um pouquinho de cada um. Eu acho que também isso é um memorial pra mim, talvez uma despedida, porque, gente, eu lamento tanto isso. É tão triste. Mas eu queria falar com vocês rapidinho aqui. Esse vídeo não vai ter muita edição, tá? Então esse vídeo é mais pra gente ter uma conversa franca sobre como que foi essa tentativa de um livro por semana, tá? Eu já falei isso pra vocês, quero deixar bem claro aqui. Esse é o meu trabalho. Eu leio, e parte do meu trabalho é ler. Então eu desenvolvo muito conteúdo sobre leitura. Então não peguem essa carga de ler um livro por semana para vocês, tá? Na verdade, eu faço isso como modelo, um exemplo e também como uma inspiração. É óbvio que tem muitas pessoas que hoje poderiam ler, né, um livro por semana tranquilamente, assim, eu digo, porque tem, assim, uma liberdade maior, né? Então, mas a maior parte das pessoas, assim, eu quando estava assim na vida normal ali, que eu trabalhava 8 horas por dia fora, tinha mais o tempo de transporte, tudo aquilo, mas a casa, a Sara, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu não quero que isso seja um peso, tá? Sempre eu quero ressaltar isso. Pra quem não me conhece, quem tá chegando aqui nesse vídeo, ou chegou nessa playlist aqui de 2024, eu falo sobre leitura, desenvolvimento de leitura, sobre vida cristã e aquilo que eu aprendi nas leituras, tá? Não necessariamente eu só leio teologia, mas no momento acho que a maior parte dos livros que tem aqui ou são de teologia ou são livros de escritores cristãos, tá? Mas se você quer desenvolver o hábito de ler e quer ver como é que é esse hábito de ler com pessoas normais, né? Pessoas como eu e você, que não tem aquele montaréu de livros, principalmente agora, que eu perdi tudo desde sempre, mas que faz um esforço, né, pra começar a desenvolver esse hábito. Então fica aqui nesse canal, se inscreve aqui e manda pra aquela pessoa que você sabe que também tem esse objetivo, tá? O meu caso, a leitura, além de produção de conteúdo, quero levar, assim, esse conhecimento e quero mostrar, porque eu tinha muita dificuldade de ler e achava que pessoas como eu, né, estavam fadadas a não conseguir ler por conta da gente não ter tido um bom ensino, um bom incentivo na infância. E isso não é verdade. Eu até porque não teve um bom ensino, eu era muito ruim de português, tenho muita dificuldade de concentração, leio muito devagar, esqueço do que eu leio, né? E teve uma série de coisas que estão melhorando todas essas questões. Então, pra pessoas como eu criei esse canal, né? Tem um vídeo aqui no início do canal, bem quando vocês entram no canal, tem falando sobre isso. Falando sobre como que tem sido esse desenvolvimento dessa leitura. A gente tá no meio dos afazeres aqui do final de ano, mas eu não queria deixar de falar com vocês sobre essas questões, tá? Recapitulando, né? Eu fiz algumas semanas de tentativas de leitura de um livro por semana e eu consegui ler até que consideravelmente, né? Eu levava geralmente uma semana e meia, 2 pra ler um livro, porque eu tava fazendo um treino para que em 2025 eu tenha uma meta e um objetivo. É importante para 2025, para toda vez que, não só para 2025, né, mas para toda vez que tem uma virada de ano, que a gente tem aquela ideia de início, meio e fim, e aí esse ano vai começar numa quarta-feira ainda, então as pessoas meio que dão uma bugada, porque a gente tem aquela ideia de tudo se começa na segunda, e tudo que é meta nova e objetivos novos começam no final do ano, no começo do ano do outro ano, né? Mas, na verdade, não é assim, não importa qual a data que você está vendo esse vídeo, sempre dá pra começar. E eu comecei as semanas de leitura sempre na quarta-feira, não sei porquê, e acabou que dia 1º caiu numa quarta-feira. Então, deu muito certo por essa razão, né? Que aí, tipo, vai começar numa quarta-feira. Então, eu tive um panorama e vi quais eram as minhas dificuldades, e eu estou mapeando as minhas dificuldades. Eu sou cristã, né? E a Bíblia diz que a gente não deve planejar nada como se tivesse certeza de que faria aquilo, mas sim sempre deixar nas mãos de Deus assim, ó. Se Deus me permitir e Ele quiser, né? Se Ele quer, Ele vai me permitir, eu farei isso. Então, essa é a minha meta. Se Deus me permitir e assim Ele quiser, eu farei isso. Isso não diminui o meu compromisso em tentar de todas as formas fazer, né, essas coisas, mas mostra que eu sei, tenho plena consciência da minha dependência de Deus enquanto ser humano, né, enquanto criatura de Deus e como aceitei a Cristo quanto filha de Deus. Então eu não só entendo, como também admito que se Ele não quiser isso não vai acontecer, mas que eu vou tentar com todas as minhas forças, eu vou tentar. Segundo, como eu mapeei muitos dos meus problemas, eu já sei quais são os meus pontos fracos e eu vou tentar corrigir para que esse começo comece bem, né? E eu tenho 3 livros que para esse ano vão ser primordiais para mim, tá? Que é o Redimindo o Seu Tempo, que eu vou começar lendo ele.
o Maestria e o Chamados para Criar eu vou reler, tá? Eu perdi ele na enchente. Entra lá no Instagram e vocês vão ver uma sequência de lives que eu fiz desse Chamados para Criar, bem assim, de casa. E eu nunca trouxe conteúdo aqui pro YouTube do Chamados para Criar, porque era tanta coisa que eu não sabia como falar, como compilar tanta coisa. Então, assim, esse ano, eu não sei, eu acho que o primeiro livro desse ano não vai ser esse, vai ser A Chave Dourada, porque eu não consegui concluir ele, né? Eu achei que hoje eu conseguiria terminar. Eu li até rápido A Chave Dourada, que são contos, né? E é bem legal, mas eu não consegui concluir. Então, hoje eu tenho muitas coisas pra fazer aqui pra minha família. Então, eu parei e vou concluir ele e nessa primeira semana de desafio de 2025, né? E depois eu vou ter um vídeo sobre essa primeira semana de desafio. Então já vai ser um livro que eu vou ter começado. Vocês podem pegar um livro que vocês começaram e reler ele, ler desde o começo, ou só finalizar esse livro, tá? Ou então, não precisam fazer uma por semana, façam um a cada 15 dias, ou um livro por mês, comecem assim, tá? Eu vou deixar no próximo vídeo do desafio de um livro por semana em 2025, eu vou deixar todas as instruções de como eu vou fazer, para que vocês também possam fazer na medida de vocês, tá? Não na minha medida, porque minha medida, como eu falei, é porque eu trabalho, tá? Tem uma série de vídeos aqui no canal falando da importância de ler, o porquê ler e o quanto isso faz diferença na nossa vida. Mas eu vou dizer um só exemplo dessa vez aqui, tá? Se você é cristão, né, você obrigatoriamente teria que ter o hábito de ler, pelo menos ler a Bíblia, né? E quem lê a Bíblia, consequentemente, vai querer ler mais coisas por conta de querer saber mais, né? Então, mesmo que seja teologia, vai querer ler. Se não está nesse processo, você tem que pensar realmente sobre a sua fé, sobre quem você é e sobre como que você está conduzindo todas essas questões para você, tá? Não é nenhuma recriminação, é só uma constatação de uma verdade. Então, mas segundo, cabe para todo mundo, mesmo para quem não é cristão. Quando a gente lê, quando a gente observa os povos do mundo no geral, a gente observa que aqueles que têm o hábito, desenvolveram o hábito de leitura e aqueles que desenvolveram, né, toda essa questão que envolve ler e escrever, são lugares muito desenvolvidos, são lugares de pessoas que têm uma consciência das coisas muito maior, diferente, né, do que a gente vê no geral. Então, qual o primeiro índice quando o país está indo mal? É a baixa educação, baixo conhecimento, baixa capacidade de raciocínio próprio por si próprio. Então, uma das principais coisas que a leitura te dá é autonomia de pensamentos. Porque mesmo quando tu lê coisa ruim, vai acabar que chega uma hora que tu vai começar a desenvolver os teus pensamentos, tá? Então, ter capacidade de leitura do ambiente, capacidade de leitura das situações, das histórias, das narrativas, tá? Então, esse pra mim é um dos pontos muito importantes da leitura, é que a gente tenha cada vez mais capacidade de desenvolver o nosso entendimento por si só, de não ser engambelado, de não ser enrolado. Muitos lugares onde as pessoas têm culturas totalitaristas, né, onde existem governos totalitaristas, eles têm essa restrição à leitura, restrição a muitos livros, porque eles sabem que, consequentemente, isso vai abrir a mente das pessoas e as pessoas não vão mais aceitar tão facilmente as coisas. Então, ler é o primeiro passo, tá? Se você não tem essa boa educação, se você não comece a ler. Ler o quê? Qualquer coisa. Me segue aqui, vê o que eu leio, segue a Tati Feltrin. Tati Feltrin é leitura clássica, mas ela fala muito sobre leituras mais simples, né? E mesmo leituras que a gente considera muito complexas, comece a pesquisar sobre elas, porque nem sempre é como a gente imagina, tá? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que são coisas muito distantes e no começo parece ser, porque eu lembro que tem muita gente que fala assim, Fê, eu tentei ler aquele livro que tu me deu, mas eu não me lembro de mais nada, eu não entendi nada. Não se preocupe, tá? Só leia. Porque depois de um tempo vocês vão ver as ideias voltando à cabeça de vocês, vocês vão começar a ver, mas de onde é que eu tirei esse conceito? O cérebro vai começar a processar melhor essas ideias e vai começar a desenvolver mesmo os frutos da leitura, tá bom? Então, pra fechar o ano de 2024, foi muito difícil planejar e não conseguir finalizar os livros. Foi muito frustrante, mas me mostrou muitos dos meus pontos fracos que eu sei que este ano eu vou tentar corrigir. E se Deus quiser, conseguirei finalizar o ano fazendo uma leitura de 52 livros no mínimo, né? Então, vamos ver se o primeiro livro vai ser A Chave Dourada, vamos ver nos próximos vídeos, quero trazer aqui pra vocês. Mas com certeza esses livros aqui do Jordan Haynor, acho que é assim que fala, vão estar
tá? Nessa sequência. E também hábitos espirituais, porque são coisas que vão trazer pra gente mais um destino, uma ordem, sabe? Pra todas as coisas, não só pra leitura na vida. Pra quem não é cristão e não quer ler, apesar do Jordan ser um grande empresário, assim, fala muito bem sobre o tempo, a utilização do tempo, vocação, né? Mesmo pra quem não é cristão, né? Mas ele é voltado pra fé. O Milagre da Manhã também é um livro legal pra se ler. Acho que de todos que eu li foi o Milagre da Manhã. Eu não li, né? Eu ouvi no audiobook. Então, outra coisa é isso, né? Se vocês querem ler 2 livros por mês e acham que não conseguem, tentem ouvir um audiobook e ler um livro. Então, tendo um livro ou escutado, né? E um lido, né, fisicamente, eu acho que já vai ser uma boa, né? Pra começar a dar uma engrenada nesse hábito de ler. Tá bom? Então, finalizando essa série 2024, eu não finalizei todos os livros que eu gostaria de ter finalizado, mas eu tive um bom panorama de como será 2025. Então, se você não conseguiu fazer esse testezinho, começa agora, de maneira mais despretensiosa em janeiro, já que janeiro é um mês conturbado para todo mundo, mesmo para quem não tira férias. E fevereiro vai de arrancada, né? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui se você vai começar a tentar ler pelo menos um livro no mês. E dá uma olhadinha nas dicas que eu já tenho aqui no canal, dá uma maratonada, porque esse mês é pra ter muito mais vídeos, assim, de conversa, assim, entre eu e você. E as coisas da casa acontecendo, vocês ouvindo os barulhos aqui da vizinhança. E é isso aí. Eu conto com vocês nesse próximo ano. Eu desejo que o ano de vocês seja incrível, seja um ano de realizações, sim, mas principalmente de satisfação com aquilo que a gente tiver, sabe? Nas coisas que a gente tem, curtindo a família, aproveitando aquilo que realmente tem valor e importa, que são as pessoas. E sendo não só grato, mas sabe aquela passagem daquela oração do Pai Nosso que diz perdoando-os, né? Que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós também pensemos muito mais nessa parte e acabemos sendo um pouco mais, assim, cautelosos na hora de julgar e de exercer sobre os outros muitas vezes as coisas que nós não conseguimos nem com nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente parte desse princípio de que a gente não quer desculpar ou se sente ofendido, mas esquece que a gente tem, na mesma medida, problemas em outras áreas, né? É isso. Eu vou ficando por aqui. Dei uma olhadinha no meu Instagram. Eu lancei ali um planner de mesa pra gente imprimir, botar na geladeira e tal, que eu acho que é o primeiro passo pra organização. E provavelmente eu vou trazer aqui no canal, fiquem de olho, tá? Eu vou trazer esse, se eu lembrar eu boto até no link aqui. Esse planner é disponível, tá? Ele tem valor simbólico de R$5, assim, mas entra lá no Instagram, dá uma olhadinha, vê como é que funciona. E se você tiver interesse pra começar, pelo menos, a ter um vislumbre do que é organização e de desenvolvimento de hábitos, esse planner é bem legal, bem resumidinho, assim, acho que todo mundo vai gostar, os pais, assim, então vão adorar, porque é bem mais fácil de organizar a vida ali. E vai no PDF, você imprime ali um mês e fechou, R$2, vocês já conseguiram ter uma planilhazinha de organização, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo em 2025.